As orcas fazem a caça parecer fácil, alimentando-se da gordura de uma foca. Na vasta e gelada extensão do Ártico, apenas duas criaturas reinam supremas: o urso polar em terra e a orca no mar. Ambos são altamente especializados e perfeitamente adaptados aos seus ambientes hostis, formando um equilíbrio delicado entre terra e mar. Mas o que acontece quando esses dois gigantes, cada um mestre em seu domínio, se cruzam? Junte-se a nós enquanto exploramos o fascinante mundo onde um urso polar faminto encontra o predador supremo do oceano e a descoberta do peixe que adora cerveja, enquanto investigamos alguns fatos incomuns sobre o Ártico. Número 18. Gigantes da natureza. Ao considerar o urso polar e a orca, é essencial examinar seus tamanhos e habilidades de caça únicas. As orcas são muito maiores que os ursos polares, e seu poder é incomparável no mar. Elas são conhecidas por abater presas muito maiores que um urso polar, tornando um alvo fácil se a batalha ocorrer na água. O tamanho e a força da orca, combinados com sua incrível velocidade e agilidade no oceano, fazem dela uma força formidável. A água é onde a orca realmente se destaca, dando-lhe uma vantagem inegável em qualquer confronto subaquático. Os ursos polares, embora fortes em terra e nadadores capazes, simplesmente não podem igualar a orca em seu ambiente natural. Embora um urso polar possa tentar morder a nadadeira de uma orca, se conseguir, tal ação é mais defensiva do que ofensiva. Curiosamente, as orcas não caçam tipicamente ursos polares. Elas não são alimentadores oportunistas e preferem sua dieta usual de peixes e mamíferos marinhos, como focas. Não há evidências que sugiram que as orcas visem ursos polares, pois os ursos não se enquadram em sua categoria usual de presas. Portanto, mesmo que possa ser emocionante imaginar uma batalha entre esses dois titãs do Ártico, a orca está posicionada como o verdadeiro predador de topo no Ártico, com o urso polar improvável de representar uma ameaça real no domínio da orca. Número 17. Uma cerveja para o salmão. Em um experimento peculiar e inovador conduzido no Oregon, cientistas estão descobrindo uma ligação surpreendente entre salmão e cerveja. Embora peixe e cerveja possam parecer uma combinação improvável, os pesquisadores descobriram que o salmão pode ser atraído pelo cheiro da cerveja, criando uma nova maneira de ajudá-los a voltar aos seus locais de desova. Neste experimento, levedura de cerveja é introduzida na água de um viveiro de salmão, liberando um aroma que o salmão reconhecerá quando for hora de retornar. O salmão tem um sentido de olfato extraordinário, usando-o para navegar de volta ao mesmo riacho onde nasceu. Suas habilidades olfativas aguçadas ajudam-nos a detectar sinais biológicos e minerais na água, incluindo aromas de seu ambiente. Ao associar o cheiro da cerveja às suas águas natais, os cientistas acreditam que podem melhorar a capacidade do salmão de encontrar o caminho de volta. Este experimento inovador poderia resolver o problema do salmão criado em viveiros que luta para retornar ao seu local de nascimento. Agora, com o aroma da cerveja no ar, o salmão pode estar mais inclinado a nadar de volta para onde foi criado. Esta estratégia não apenas melhora as taxas de sobrevivência do salmão, mas também adiciona um toque inesperado e divertido ao processo, demonstrando como a criatividade científica pode se misturar com as maravilhas do mundo natural. Este experimento mostra como a ciência não é apenas sobre resolver problemas, mas também sobre explorar as alegrias inesperadas da vida. Número 16. O Reino Ártico. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são encontradas em todos os oceanos do globo. Essas criaturas extraordinárias prosperam em águas mais frias, incluindo os mares gelados da Antártica, Alasca e Noruega. No entanto, as orcas também habitam regiões mais quentes, incluindo águas tropicais. O leste do Oceano Pacífico Norte, em particular, abriga algumas das populações de orcas mais estudadas, onde seu comportamento social é objeto de intensa fascinação. Esses animais inteligentes formam grupos coesos chamados pods, que podem variar em tamanho de alguns indivíduos a até 50. Algumas dessas orcas são residentes, vivendo em áreas específicas como as águas que se estendem da Califórnia à Rússia, enquanto outras são transitórias, adaptando-se a diferentes ambientes costeiros. Em contraste marcante, o urso polar reina sobre a terra no Ártico. Conhecido como um caçador solitário, esses ursos massivos passam a maior parte do tempo no gelo marinho, uma parte essencial de seu habitat. Durante os meses de verão,
À medida que o gelo começa a derreter, os ursos polares migram para áreas onde o gelo persiste o ano todo, mostrando sua capacidade de se adaptar às condições em mudança. Eles são encontrados principalmente em regiões remotas do Canadá, Rússia, Groenlândia, Alasca e Noruega. Os ursos polares, frequentemente referidos como ursos marítimos, nascem em terra, mas estão intrinsecamente ligados ao mar, confiando no gelo para sobrevivência e caça. Essas duas espécies, a orca e o urso polar, representam o poder e a resiliência que definem o ambiente ártico, cada uma desempenhando um papel único em seu delicado ecossistema. Número 15. Predadores de topo da natureza. As orcas, os predadores de topo do oceano, são capazes de abater uma gama impressionante de presas de peixes a mamíferos marinhos, incluindo focas, leões marinhos e até baleias. A inteligência e as táticas de caça das orcas são verdadeiramente notáveis. Elas caçam em grupos chamados pods, e seus esforços coordenados se assemelham ao trabalho em equipe visto em matilhas de lobos. Essa estrutura social permite que enfrentem presas maiores e mais desafiadoras com facilidade. Na verdade, já foram observadas usando suas mandíbulas poderosas para agarrar focas diretamente das placas de gelo. Uma demonstração impressionante de força e precisão. Apesar de sua destreza, orcas geralmente não caçam ursos polares, mesmo compartilhando o mesmo habitat. Os ursos polares, por sua vez, vivem vidas solitárias, confiando em seus instintos carnívoros para sobreviver nas condições árduas do Ártico. Suas presas principais são as focas, especialmente as focas aneladas, embora também caçem focas barbudas e outros pinípedes. São caçadores habilidosos, utilizando o fator surpresa para se aproximar da presa, muitas vezes emboscando focas descansando no gelo ou cavando para alcançar filhotes em tocas. Mesmo sendo excelentes nadadores e capazes de mergulhar, os ursos polares são também oportunistas. Se alimentam de peixes mortos, carcaças de baleias e até vasculham assentamentos humanos em busca de comida. Ambos, orcas e ursos polares, são caçadores formidáveis, cada um demonstrando estratégias de sobrevivência excepcionais para prosperar em seu exigente habitat ártico. Número 14. Estruturas sociais e estratégias de sobrevivência. As orcas são animais altamente sociais, vivendo em pods coesos que podem conter desde poucos membros até 50 indivíduos. Esses grupos são geralmente liderados por fêmeas, que desempenham um papel essencial na sobrevivência e coesão do grupo. Durante o dia, orcas caçam ativamente e exploram seu ambiente. À noite, descansam. Dentro desses pods, existe uma estrutura social sofisticada. Os membros compartilham comida, ensinam habilidades de sobrevivência e transmitem conhecimentos sobre caça e cuidados parentais. A comunicação dentro do grupo é vital, e as orcas utilizam uma variedade de sons, como assobios, estalos e a ecolocalização, para coordenar suas atividades e navegar. Além dos sons, comportamentos físicos, como saltos, batidas de cauda e espiadas acima da superfície, spy hopping, também são importantes para manter a coesão do grupo. Por outro lado, os ursos polares são criaturas solitárias. Costumam interagir apenas durante o período de acasalamento ou quando uma mãe cuida de seus filhotes. Apesar de serem caçadores poderosos, pode haver competição quando vários ursos são atraídos por uma única carcaça de foca. Mesmo com essa natureza solitária, os ursos polares são habilidosos e resistentes. Eles são capazes de mergulhar e ficar submersos por até 2 minutos, mantendo os olhos abertos debaixo d'água. Estão sempre em movimento, caminhando por vastas paisagens congeladas ou nadando em águas geladas. Seu cotidiano gira em torno da caça e da conservação de energia para suportar o rigor do Ártico. Tanto os ursos quanto as orcas possuem estratégias sociais e de sobrevivência únicas, adaptadas para prosperar em um dos ambientes mais extremos do planeta. Número 13. Soluções brilhantes para estudar ursos polares. A sobrevivência dos ursos polares está cada vez mais ameaçada pelas mudanças climáticas e pela perda contínua de seu habitat natural. Embora esses desafios sejam significativos, há um fio de esperança. Pesquisas recentes mostram que algumas populações de ursos estão conseguindo se adaptar e continuar prosperando, mesmo diante de condições difíceis. Em uma reviravolta inesperada, cientistas encontraram uma forma criativa de estudar esses incríveis animais em cativeiro, tornando-os literalmente brilhantes.
Em zoológicos onde múltiplos ursos compartilham o mesmo recinto, identificar de quem são as fezes pode ser um verdadeiro desafio para os pesquisadores. Para resolver isso, uma equipe científica teve uma ideia engenhosa: adicionar um pouco de glitter inofensivo à comida dos ursos. O glitter passa pelo sistema digestivo e deixa um rastro cintilante nas fezes, permitindo aos pesquisadores identificar qual urso produziu qual amostra, sem causar nenhum dano. É uma abordagem inteligente e não invasiva, que fornece dados valiosos sobre a saúde, o comportamento e a dieta dos ursos. Essa solução inovadora não apenas melhora o monitoramento dos animais, mas também mostra até onde a criatividade científica pode ir na missão de entender e proteger essas criaturas magníficas em um mundo em constante mudança. Número 12. Confronto de titãs. Nas vastas e geladas extensões do Ártico, dois dos predadores mais poderosos da natureza reinam supremos: a orca, ou baleia assassina, e o urso polar. Esses animais estão no topo de suas respectivas cadeias alimentares, cada um exibindo uma combinação de força, inteligência e adaptações únicas que os tornam caçadores formidáveis. As orcas, também conhecidas como lobos do mar ou peixes negros, são os maiores membros da família dos golfinhos. Os machos podem alcançar até 10 metros de comprimento e pesar cerca de 10.000 quilos. Esses predadores de elite são uma força a ser reconhecida. Sua coloração preta e branca serve como camuflagem nas profundezas oceânicas, e seus corpos hidrodinâmicos permitem que nadem a mais de 55 km por hora, tornando-se um dos animais mais rápidos do oceano. Em contrapartida, os ursos polares, ou ursos do gelo, dominam o terreno gelado do Ártico. Eles são os maiores carnívoros terrestres, pesando entre 300 e 700 quilos, embora alguns machos ultrapassem os 1.000 quilos. Adaptados perfeitamente ao frio extremo, contam com uma espessa camada de gordura, pelagem isolante e pele negra que absorve o calor do sol. Sem predadores naturais, os ursos polares são caçadores destemidos, utilizando seu olfato aguçado para localizar focas enterradas sob o gelo. Enquanto as orcas governam os mares com táticas de caça refinadas e trabalho em equipe, os ursos polares reinam em terra, rompendo camadas de gelo com suas poderosas patas para capturar suas presas. Apesar de viverem na mesma região geral, esses dois gigantes habitam domínios totalmente distintos. As orcas são as indiscutíveis soberanas dos oceanos, usando inteligência e velocidade para caçar mamíferos marinhos, enquanto os ursos polares patrulham as margens geladas, dependendo da força bruta e da astúcia solitária para sobreviver. Caso esses dois predadores se encontrassem, o ambiente ditaria o resultado. Número 11. A estratégia inteligente do urso polar. Os ursos polares são conhecidos por suas habilidades excepcionais de caça, mas o mais fascinante é a forma como enfrentam desafios, especialmente quando lidam com presas de grande porte como as orcas. Uma orca adulta pode pesar até 6 toneladas, um banquete tão grande que nenhum urso poderia consumir de uma só vez. Para lidar com essa abundância, os ursos polares desenvolveram uma estratégia engenhosa: a criação de despensas de comida, semelhantes aos esconderijos de nozes que os esquilos fazem para o inverno. Esses ursos escondem suas presas na neve para conservá-las e retornar mais tarde. Embora raro, esse comportamento já foi documentado. A decisão de criar uma despensa depende do tamanho da caça. Presas pequenas, como filhotes de foca, são consumidas imediatamente. Já animais maiores, como focas adultas, baleias ou até orcas, exigem preparação. Depois de uma caçada bem-sucedida, o urso pode cobrir a carcaça com neve, escondendo-a de possíveis ladrões. Quando a neve não está disponível, eles já foram vistos usando capim seco para camuflar sua comida, uma demonstração notável de adaptabilidade. Esse método engenhoso destaca a criatividade e a inteligência do urso polar, além de sua capacidade de sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. Número 10. A chave para a sobrevivência. Os ursos polares vêm evoluindo há mais de 152 mil anos, adaptando-se ao ambiente em constante mudança desde que se separaram dos ursos pardos. À medida que o Ártico aquece e o clima muda, esses predadores de topo precisam encontrar novas formas de sobreviver. Um dos aspectos mais intrigantes dessa adaptação é a capacidade de alterar a dieta conforme a disponibilidade de recursos.
Embora as focas continuem sendo a presa principal, os ursos têm aprendido a aproveitar carcaças de grandes mamíferos marinhos, como as baleias, especialmente quando a comida está escassa. Como não conseguem mergulhar o suficiente para caçar baleias vivas, eles dependem de carcaças que encalham na costa. Esses restos fornecem uma fonte crucial de gordura, um nutriente vital tanto para manter o calor em temperaturas extremas, quanto para sustentar o ritmo ativo da caça. A gordura de mamíferos marinhos pode representar até 40% do peso corporal de um urso polar, sendo a principal fonte de energia em um ambiente tão implacável. Embora as orcas não sejam tão gordas quanto algumas baleias, ainda oferecem uma quantidade significativa de gordura, o que as tornaria uma fonte ideal de alimento, especialmente se o clima continuar a forçar os ursos a diversificarem suas dietas. Número 9. O tópico curioso. Um encontro surpreendente entre predadores. Em um evento sem precedentes e chocante, um urso polar foi observado atacando e consumindo uma orca, algo jamais registrado antes no reino animal. Cientistas que estudavam os hábitos de caça dos ursos ficaram absolutamente surpresos ao testemunhar o urso, movido pela fome, dominar a orca nas águas geladas do Ártico. Quando uma orca encontra um urso polar faminto, isso é o que acontece. A cena rara foi registrada por uma equipe de pesquisa que rastreava os movimentos do urso, capturando o momento em que o predador terrestre superava a criatura normalmente considerada invencível no oceano. A orca, normalmente no topo da cadeia alimentar, pareceu não ser páreo para a força bruta e agilidade do urso. Esse encontro extraordinário levantou muitas questões sobre as mudanças comportamentais dos predadores árticos e o impacto das alterações climáticas em seus padrões de caça. Cientistas agora estão reavaliando a dinâmica da cadeia alimentar no Ártico, se perguntando se o ambiente em transformação estaria alterando as relações entre predadores e presas. O que você acha que levou o urso polar a atacar uma orca? Será que essa mudança de comportamento tem ligação direta com as transformações ambientais na região? Conte pra gente nos comentários com a hashtag Tópico Curioso Olhe. Número 8. Presas no gelo. Orcas na Baía de Hudson. A Baía de Hudson, localizada no nordeste do Canadá, é um mar interior com apenas 2 saídas estreitas ao norte. Durante a maior parte do ano, de meados de novembro até meados de julho, a baía fica coberta por uma espessa camada de gelo. Isso a torna, normalmente, um ambiente hostil para orcas, que preferem águas abertas. Contudo, nos últimos anos, orcas têm se aventurado na Baía de Hudson durante os meses de verão, atraídas pela grande quantidade de presas, como narvais. Apesar de parecer um terreno fértil de caça, essa migração traz um risco perigoso. Quando o inverno chega, o gelo se forma rapidamente e pode aprisionar as orcas se elas não saírem a tempo. Com a superfície congelada, restam apenas pequenos buracos de respiração, e as orcas, incapazes de atravessar o gelo espesso, ficam presas ao redor desses espaços, lutando pela sobrevivência. Essa situação trágica cria uma oportunidade para os ursos polares. Especialistas em caçar mamíferos marinhos encurralados, os ursos se aproveitam desses buracos no gelo para atacar. Há registros de ursos caçando golfinhos presos no gelo. E se uma orca estiver encurralada, o urso não hesitará em agir. Uma única orca poderia alimentar vários ursos. Essa realidade dura destaca o equilíbrio delicado da sobrevivência no Ártico e a incrível adaptabilidade do urso polar frente a um mundo em constante mudança. Número 7. Ursos polares e baleias beluga. Uma tradição mortal. Os ursos polares são reconhecidos por suas impressionantes habilidades de caça, e uma de suas especialidades é atacar baleias beluga. Na década de 1980, pesquisadores observaram ursos caçando filhotes de beluga nas margens da ilha Somerset, no Ártico canadense. Um comportamento que desde então se tornou mais comum. Essas baleias são uma fonte rica de alimento, fornecendo grande quantidade de gordura, essencial para os ursos sobreviverem ao frio intenso. Número 6. Um encontro inesquecível. Uma cena realmente notável aconteceu recentemente na natureza selvagem. Imagens capturaram um urso polar em plena caçada, dominando e devorando uma rena. Embora existam relatos de ursos caçando renas há anos, ver esse evento documentado com tanta clareza foi algo impressionante. O momento mostra de forma crua a realidade da sobrevivência no Ártico. O urso se aproximou silenciosamente de um grupo de renas, planejando cuidadosamente seu ataque. Quando um macho tentou fugir, mergulhando na água, o urso entrou em ação.
Com capacidade de correr a até 40 km por hora em terra e nadar a cerca de 10 km por hora, o urso perseguiu a rena sem hesitar. A caçada foi intensa, e o animal conseguiu alcançar a presa a cerca de 25 metros da margem. Mesmo com resistência, mergulhando repetidamente para tentar escapar, a rena acabou sendo vencida pela força do urso. Depois da luta, o predador se acomodou para desfrutar de sua refeição. Esse evento dramático é mais uma prova das duras regras de sobrevivência no Ártico. Todos os dias são uma batalha, e apenas os predadores mais fortes vencem. Número 5. A origem do nome baleia assassina. Quando ouvimos o termo baleia assassina, é natural imaginar uma criatura feroz e implacável, talvez até sanguinária, navegando os mares como uma máquina de caça movida por instinto. Mas, por mais impressionante que o nome soe, a verdade por trás dessa denominação é bem mais histórica e até curiosa. A expressão não surgiu por acaso, nem tampouco foi cunhada por cientistas modernos, mas sim por marinheiros antigos que, ao observarem o comportamento cooperativo e extremamente eficiente das orcas durante a caça, decidiram chamá-las de assassina-balenas, que, traduzido do espanhol, significa literalmente assassinas de baleias. Esses navegadores testemunhavam com frequência as orcas atacando presas maiores do que elas, inclusive grandes baleias. Elas faziam isso em grupos organizados, exibindo uma técnica refinada e inteligência coletiva que causava fascínio e medo. Com o tempo, o termo original acabou sendo invertido e adaptado em outras línguas, incluindo o inglês, que transformou assassinas de baleias em baleias assassinas, o que altera completamente o foco da ideia original. Do ponto de vista científico, a orca é classificada como Orcinus orca. O nome do gênero, Orcinus, tem origem no latim e pode ser traduzido como pertencente ao mundo dos mortos, uma alusão direta à sua reputação como predadora letal dos mares. Mesmo com essa carga simbólica sombria, na prática, as orcas são muito mais do que simples matadoras. Esses mamíferos marinhos apresentam uma estrutura social altamente complexa, são capazes de formar vínculos familiares duradouros, possuem linguagem própria baseada em sons distintos e até demonstram comportamentos que sugerem aprendizado cultural, algo extremamente raro entre animais não humanos. Além disso, as orcas são conhecidas por sua curiosidade, empatia e até senso de brincadeira, características que desafiam totalmente a imagem de um predador insensível. Enquanto os tubarões brancos, por exemplo, geralmente são retratados como caçadores solitários e implacáveis, as orcas ganharam espaço em filmes e documentários como símbolos de inteligência, trabalho em equipe e emoção. Por isso, muitos especialistas defendem que o nome baleia assassina não representa adequadamente a complexidade da espécie. Se fôssemos nomeá-las hoje com base em tudo que já sabemos, talvez fizesse mais sentido chamá-las de baleias estrategistas ou baleias sociais, destacando seu intelecto, beleza e sofisticação comportamental, em vez de fixar sua imagem apenas no aspecto predatório. Número 4. Ursos polares e orcas. Um encontro tenso. Os ursos polares são animais que vivem na maior parte do tempo de maneira solitária. São altamente territoriais, extremamente seletivos com seu espaço e normalmente não dividem sua comida com outros indivíduos da espécie. Contudo, quando surge a oportunidade de consumir um recurso alimentar de altíssimo valor, como uma carcaça de baleia encalhada, até mesmo esses grandes solitários podem abrir uma exceção. Há registros observacionais de ursos polares compartilhando o mesmo cadáver marinho, demonstrando que, diante da escassez alimentar do Ártico, até os comportamentos mais rígidos podem se flexibilizar. Embora esses encontros em torno de uma refeição farta sejam curiosos, mais interessante ainda é o fato de que orcas, mesmo dividindo o habitat com os ursos polares, quase nunca são consideradas presas por eles. Até hoje, não há registros científicos amplamente reconhecidos de ursos polares caçando orcas ativamente. Isso, no entanto, pode estar começando a mudar. Com as mudanças climáticas alterando rapidamente a geografia e a dinâmica do Ártico, muitas fronteiras ecológicas estão desaparecendo. Estima-se que nas últimas décadas, cerca de 1/3 da cobertura de gelo do Ártico já tenha desaparecido. Esse desaparecimento progressivo do gelo não só ameaça o habitat tradicional dos ursos polares, como também está tornando o ambiente mais acessível para outros predadores marinhos, como as orcas.
Nos períodos de verão, quando o gelo derrete mais intensamente, as orcas conseguem avançar cada vez mais ao norte, adentrando regiões que antes eram inacessíveis. Essa expansão de território aumenta o número de encontros entre as duas espécies. E com a escassez de alimentos se tornando um problema crescente para os ursos, eles vêm sendo forçados a se reinventar. Alguns já foram flagrados pescando em rios, um comportamento mais comum entre ursos pardos ou pretos, sinal claro de que estão aprendendo novas formas de obter alimento. Enquanto isso, as orcas se tornam cada vez mais presentes nas águas árticas, criando situações inusitadas de sobreposição territorial. Com os recursos ficando mais limitados, cientistas especulam que os encontros entre orcas e ursos polares poderão não apenas se tornar mais comuns, mas também mais hostis. Caso um urso polar encontre uma orca ferida, jovem ou encalhada, ele pode sim aproveitar a oportunidade. Isso abriria espaço para uma nova relação predador-presa no Ártico, algo jamais observado em grande escala, mas que pode ser uma das grandes transformações ecológicas provocadas pela crise climática. Número 3. Um predador inesperado no Ártico. Em 2008, um grupo de cientistas trabalhando no arquipélago ártico de Svalbard fez uma descoberta que os deixou completamente atônitos. Durante uma investigação sobre o aumento nas mortes de focas, eles decidiram analisar o conteúdo estomacal de um tubarão da Groenlândia, suspeito de ser o responsável. Mas o que encontraram dentro do estômago foi surpreendente: o osso da mandíbula de um urso polar. Os pesquisadores, incrédulos, riram de nervoso ao tentarem entender como aquilo era possível. Essa descoberta levantou várias questões sobre os predadores do Ártico e desafiou o entendimento estabelecido sobre a cadeia alimentar na região. Número 2. Quando ursos polares e orcas se cruzam. Imagine a cena: um urso polar faminto vagando pelas vastidões congeladas do Ártico à procura de comida, e de repente encontrando uma orca. Ambos são mestres em seus respectivos domínios, mas encontros entre os dois são extremamente raros por causa da vastidão do território. Apesar de não caçarem uns aos outros com frequência, seus instintos oportunistas significam que nenhum recusaria uma refeição fácil. Em tempos de escassez, os ursos polares se tornam menos exigentes com o cardápio. Se uma orca morta ou encalhada estiver por perto, o urso não hesitará em se alimentar. Uma orca adulta, com até 6 toneladas, representa uma enorme fonte de nutrição. A carcaça de um único animal poderia sustentar até 20 ursos polares. Ainda que não seja comum que ursos caçem orcas vivas, eles certamente aproveitam qualquer oportunidade que surja. E embora uma verdadeira batalha entre esses dois titãs seja improvável, se uma orca vulnerável cruzar o caminho de um urso, pode sim se tornar presa. Número 1. Ursos polares festinando juntos. Ursos polares são conhecidos por serem solitários, mas também são extremamente oportunistas quando se trata de alimentação. E quando a chance de um grande banquete surge, até os mais territoriais deixam as diferenças de lado. Imagine se aproximar de uma costa remota e ver o que parece uma massa de criaturas brancas espalhadas por uma colina. E assim, encerramos essa jornada gelada pelos mistérios do Ártico, onde gigantes como ursos polares e orcas mostram que a natureza é tão bela quanto imprevisível. Seja caçando juntos, enfrentando mudanças climáticas ou surpreendendo cientistas com comportamentos inesperados, esses animais nos lembram que a vida selvagem ainda guarda muitos segredos. Se você curtiu explorar essas curiosidades, não esquece de deixar seu comentário dizendo qual fato mais te impressionou. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!